Senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta 14ª reunião da 6ª sessão ordinária. Leitura ou aprovação da ata da 2ª reunião da 6ª sessão ordinária, realizada no dia 7 de agosto de 2007. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Leitura ou aprovação da ata da 3ª reunião da 6ª sessão ordinária, realizada no dia 9 de agosto de 2007. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Leitura ou aprovação da ata da 4ª reunião da 6ª sessão ordinária, realizada no dia 14 de agosto de 2007. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Leitura ou aprovação da ata da 5ª reunião da 6ª sessão ordinária, realizada no dia 16 de agosto de 2007. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Leitura ou aprovação da ata da 6ª reunião da 6ª sessão ordinária, realizada no dia 21 de agosto de 2007. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Leitura ou aprovação da ata da 7ª reunião da 6ª sessão ordinária, realizada no dia 23 de agosto de 2007. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Leitura ou aprovação da ata da 8ª reunião da 6ª sessão ordinária, realizada no dia 23 de agosto de 2007. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Leitura ou aprovação da ata da 9ª reunião da 6ª sessão ordinária, realizada no dia 28 de agosto de 2007. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada também por unanimidade. Leitura ou aprovação da ata da 10ª reunião da 6ª sessão ordinária, realizada no dia 30 de agosto de 2007. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Leitura ou aprovação da ata da 11ª reunião da 6ª sessão ordinária, realizada no dia 30 de agosto de 2007. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Senhores vereadores, não teremos a ordem do dia, excepcionalmente. Daremos início, o expediente. Daremos início à nossa ordem do dia, com a primeira discussão do projeto de autoria do vereador Alexandre Cruz, solicitação de audiência pública. Projeto número 2865/07 requer a realização de uma audiência pública no dia 1º de outubro de 2007, às 17 horas, em homenagem ao Dia Internacional do Idoso. Lembrando aos seus vereadores que o requerimento do vereador Alexandre Cruz já encontra-se dentro dos novos padrões com referência à realização de novas sessões, sendo o pedido do vereador o primeiro pedido de audiência pública, com assinatura de, além do vereador autor, mais 8 vereadores. Portanto, encontra-se dentro dos parâmetros. Senhores vereadores, portanto, em discussão, a solicitação do vereador Alexandre Cruz. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Só para justificar esse requerimento, para que a gente esclareça aqui que o dia 1º é o dia 1º de outubro é o Dia Internacional do Idoso. Nós fomos procurados pela presidente do Conselho do Idoso de Nova Friburgo, senhora Cláudia Amara, e também nós já demos entrada nesta casa a criação da Comissão do Idoso, para que a gente possa implementar nesta casa essa comissão dessas pessoas que fizeram pela nossa sociedade, que fazem pela nossa sociedade, e hoje a gente vê aí um grande número de pessoas da terceira idade que têm uma vitalidade enorme, que nos deixa um exemplo de vida muito grande. Então, eu gostaria de pedir aos pares desta casa atenção para que pudessem votar favorável
a esse pedido para que no dia 1º a gente possa estar aqui comemorando com todos os idosos e também com o Conselho do Idoso Nova Friburgo, essa data magna para essas pessoas que nos dão assim um prazer imenso, né, de conviver com elas. Eu mesmo tenho em casa aí a minha avó com 91 anos de idade, que é um exemplo de vida, de vitalidade, uma pessoa que nos deixa feliz com a sua convivência. Então eu gostaria muito de poder contar com os pares desta casa. Muito obrigado, senhor. Senhores vereadores, lembrando que também com as novas determinações referente ao requerimento de realização de sessão, é quórum qualificados, 2/3 para aprovação e 2 votações. Portanto, em primeira votação, votação nominal, por ser quórum de 2/3, vereador Alexandre Cruz, contra ou a favor? A favor, senhor presidente. Vereador Manuel Martins. Favorável, senhor presidente. Vereador Vano Cosme. A favor, senhor presidente. Vereador Marcelo Verli. Favorável. Vereador Gribaldino Narciso. Favorável, senhor presidente. Vereador Denilson Breder. A favor. Vereador João Turler. A favor, senhor presidente. Vereador Nami Nassir. Favorável, senhor presidente. Vereador Roberto Vermelhinho. A favor. Vereador Mário César. A favor, senhor presidente. A presidência também vota favorável. Portanto, projeto aprovado em primeira votação por unanimidade. Discussão única de projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, de número 2860/07, que promove a corrigenda do anexo 2 da Lei Complementar número 027/2007, nas profissões que especifica e extingue empregos públicos criados. Eu solicito ao vereador Mário César Fuli que faça a leitura do projeto. Projeto encaminhado ao presidente desta casa, vereador Sérgio Xavier. Anteprojeto de lei complementar. Promove a corrigenda no anexo 2º da Lei Complementar número 027/2007, nas profissões que especifica e extingue empregos públicos criados. Artigo 1º. Os requisitos das profissões de agente de trânsito, fiscal de tributos e professor de enfermagem passa a ser os seguintes: agente de trânsito, necessidade de formação completa em ensino fundamental e carteira de habilitação em qualquer categoria. Fiscal de tributos, formação completa em curso superior de graduação em administração de empresas, ciências econômicas, ciências contábeis ou direito, com um registro profissional junto ao órgão de classe, exceto para o curso de direito e curso base de informática. Professor de enfermagem, formação completa em curso de graduação de enfermagem, com licenciatura em enfermagem e registro junto ao órgão de classe. Artigo 2º. As atribuições das profissões de assistente social, fiscal sanitário, fonoaudiologia, médico veterinário, psicologia e zootecnista passa a ser as seguintes: assistente social, elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais, elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos relativos ao âmbito de atuação do serviço social, com participação da sociedade civil, encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e população no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa dos seus direitos, planejar, executar, avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações no âmbito do serviço social. Fiscal sanitário, fiscalizar habitações e estabelecimentos comerciais de serviços específicos, encaminhar para análise laboratorial, alimentos e outros produtos para fim de controle, fiscalizar as condições sanitárias das instalações prediais de águas e esgotos, fiscalizar quanto à regularização das condições sanitárias das ligações de água e esgoto na rede pública, apreender alimentos, mercadorias e outros produtos que estejam em desacordo com a legislação sanitária. Fonoaudiologia, desenvolver trabalho de prevenção, bem como dar parecer que se refere à área de comunicação escrita e oral, voz e audição escrita, voz e audição, realizar terapia fonoaudiológica dos problemas de voz e fala. Médico veterinário, praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades, dar assistência técnica e sanitária aos animais sob qualquer forma, contribuindo para o bem-estar animal, promover saúde pública e defesa do consumidor, exercer defesa sanitária animal, desenvolver atividades de pesquisa e extensão. Psicólogo,
realizar atendimento psicoterapêutico, psicomotor e psicopedagógico individual ou em grupo, adequado às diversas faixas etárias, participar da elaboração de programas de pesquisa para a saúde mental da população, bem como sobre a adequação das estratégias de diagnóstico e terapêutica à realidade psicossocial, participar e acompanhar a elaboração de programas educativos e de treinamento em saúde mental, participar de programas em hospitais e postos de saúde. Zootecnista, contribuir para o melhoramento dos rebanhos, abrangendo conhecimentos bioclimatológicos e genéticos para a produção de animais precoces, resistentes e de elevada produtividade, assessorar e supervisionar as inscrições de animais em sociedades de registro genealógico e em provas zootécnicas. Artigo 3º. A carga horária das profissões de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional será a seguinte: fisioterapia, 30 horas semanais; fonoaudiologia, 24 horas semanais; terapeuta ocupacional, 30 horas semanais. Artigo 4º. Ficam extintos os cargos de professor universitário assistente e professor universitário responsável. Parágrafo único. As receitas destinadas para as profissões extintas por este artigo poderão ser remanejadas a critério do Executivo. Artigo 5º. Revoga-se as disposições em contrário, mantidas as demais normas constantes da Lei Complementar no 020/2007. Artigo 6º. Fica consolidado no anexo 2º em apenso. Está lido, senhor presidente. Senhores vereadores, projeto, como foi protocolado em regime de urgência, encontra-se ainda sem o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, a quem eu solicito parecer verbal. Vereador Vano Costa. Senhor presidente, o projeto não apresenta nenhum tipo de erro de conveniência ou de oportunidade. Muito ao revés, ele apresenta revestido de todos os aspectos de constitucionalidade, porque, basicamente, eu falaria posteriormente, né, que o projeto é autoexplicativo. Nesse diapasão, a Comissão de Constituição e Justiça ela é favorável aos termos do projeto, que ele venha a ser apreciado pelo plenário dessa casa. Vereador Marcelo Berli. Do projeto, senhor presidente. Vereador João Turner. A favor do projeto. Vereador Alexandre Cruz. A favor do projeto, senhor presidente. Vereador Manuel Martins. Favorável ao projeto, senhor presidente. Portanto, senhores vereadores, com todos os votos favoráveis, o projeto encontra-se em discussão. Senhor presidente, Pois não, vereador? eu falarei favoravelmente ao projeto. Vossa Excelência dispõe de até 20 minutos, vereador. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, assessores que até essa hora nos acompanham aqui nesse plenário. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto, na realidade, ele é autoexplicativo. Trata-se, na realidade, de uma corrigenda ao anexo 2 da Lei Complementar 027/2007, que foi votada nessa casa, né? E ela especificamente com relação nas profissões que especifica e extingue empregos públicos criados. E por que isso? Por ocasião da realização e formalização do concurso público, né, esta casa votou exatamente a mensagem do Executivo que veio no que se referia à criação dos empregos públicos. Porque nós sabemos que os empregos públicos eles precisam ser criados exatamente pela Casa Legislativa. Veio uma mensagem do Executivo e o Legislativo ratifica ou não. E, nesse sentido, esta casa fez a votação, nós criamos as vagas que estão sendo hoje, evidentemente, que serão ocupadas futuramente, através desse concurso público moralizante que o Executivo, enfim, está realizando no município de Nova Friburgo. É importante esclarecer, e que fique bem claro, que isso aqui é basicamente uma corrigenda, quer dizer, são pequeninhas correções que estão sendo feitas, que não abalam definitivamente nenhum tipo de estrutura. E por que é que estão sendo feitas essas correções? Porque essas correções, elas estão atendendo basicamente, né, exatamente às instituições sindicais e aos conselhos regionais destas profissões. Quer dizer, na realidade, por exemplo, o CREA, ele oficiou para o município, dando a entender que seria necessário que fizesse uma adaptação, até mesmo salarial, para o engenheiro, né? E sob pena de nós podermos até, eventualmente, sofrer algum tipo de ação. Pois muito bem,
E estamos também, nesse momento, é muito importante que diga, nós estamos fazendo também a extinção de alguns cargos que, àquela época, eles existiam, mas que hoje deixaram de existir. E que cargos são esses? O artigo 4, ele é específico. Ele determina, ficam extintos os cargos de professor universitário assistente e professor universitário responsável. Por quê? Porque, àquela época, nós não tínhamos, como temos hoje, né, e tivemos aqui, foi votado nessa casa, a federalização da universidade. Então, evidentemente, que o município hoje ele não vai mais ter, nesse edital, né, a realização, por exemplo, de vagas destinadas ao professor universitário assistente e professor universitário responsável, porque isso que está aqui vai ficar por conta exclusivamente da Universidade Federal Fluminense. Ela que vai fazer exatamente agora o seu concurso para suprir as suas necessidades. Vai ser um concurso do âmbito estadual. Então, dizer também que houve também, por determinação e por acatamento, o Executivo está acatando nesse momento, né, as determinações impostas pelos conselhos, no que se refere à carga horária das profissões de fisioterapia, fonoaudiologia e terapeuta ocupacional, onde ficou bem patenteado que a fisioterapia ela terá 30 horas semanais, a fonoaudiologia 24 horas semanais e a terapeuta ocupacional 30 horas semanais. Isso quer dizer, basicamente, nós não podemos impor, né, na forma de concurso, que esses profissionais eles venham a ter uma carga horária superior àquela que é regrada pelos conselhos que regulam essas respectivas profissões. Então, é com esse sentido, é com esse diapasão, em linhas pequenas, algumas modificações foram feitas. Por exemplo, o artigo 1º ele fala que, com relação aos agentes de trânsito e fiscal de tributos e professor de enfermagem, passam a ter o seguinte: agente de trânsito, necessidade de formação completa em ensino fundamental e carteira de habilitação em qualquer categoria. Por quê? Porque nós entendemos, basicamente, né, que o agente de trânsito ele tem que estar preparado, obviamente, não só para conduzir qualquer tipo de veículo, e nesse diapasão ele vai ter que ter, obviamente, uma licença, né, na sua carteira de trânsito, né, de motorista, para que possa fazer essa condução sob pena de nós estarmos incorrendo já em crime, de entregar um veículo com especificação superior à capacitação do agente que teria para conduzi-lo. São essas, basicamente, as linhas, em linhas apertadas, desse projeto. É muito importante que fique bem claro, porque toda vez que se fala em concurso público, né, as pessoas entendem, obviamente, não, porque isso é concurso, existe um trauma na cidade com relação ao concurso. Quer dizer, isso aqui é apenas um aditamento complementar que nós estamos fazendo nesse momento. O edital, ele continua caminhando muitíssimo bem no Tribunal de Contas. Enfim, todo o processamento das inscrições já foram realizadas. Nós estamos tendo aí agora, basicamente, né, essa fase final de identificação das provas, evidentemente, e com a designação das datas, porque nós tivemos também, acatando uma determinação do Ministério Público, né, de prorrogar exatamente a data das inscrições para que pudéssemos receber as inscrições das pessoas hipossuficientes, ou seja, daquelas pessoas que não tinham condições financeiras para que pudessem, obviamente, fazer a sua inscrição. Então, vereador, me concede uma parte, vereador? Pois não, com todo prazer. Primeiramente, eu queria externar que vejo com muito bons olhos esse projeto que é encaminhado na noite de hoje, porque ele faz um ajuste fino importante no edital. E eu me lembro que, por ocasião da análise do edital de 1999, que acabou se transformando naquele grande problema relativo ao concurso público, um dos problemas apontados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro à época era exatamente a ausência de consulta aos órgãos de classe, aos sindicatos profissionais, e esse foi um dos pontos que o tribunal apontou no sentido de determinar a nulidade daquele edital. Então, hoje, nós recebemos esse projeto, já o votaremos hoje, até em função da importância, da premência, da urgência, e gostaria de aproveitar aqui, até em função de já existir um calendário estabelecido, que teve uma alteração em função dessa determinação do Ministério Público, e também em função de já terem sido encerradas as inscrições, o período de inscrição foi findado na semana passada, que haja, e tenho certeza que haverá essa preocupação, haja um entendimento, uma preocupação muito grande por parte do governo municipal
no sentido de não só monitorar esse parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, mas principalmente de só dar continuidade à realização das provas quando esse edital efetivamente tiver um parecer do tribunal. Porque esse eu costumo dizer que esse é o ponto de referência, é o marco em relação à validade desse concurso. Acredito que essa Casa Legislativa fez a sua parte de analisar o edital, o projeto de lei que foi encaminhado. Eu, pessoalmente, li de ponta a ponta todos os artigos, todos os itens, até procurando cotejá-los com as falhas do edital de 99, e percebi que havia uma tranquilidade muito grande, uma consistência no edital apresentado recentemente, aprovado por essa Casa Legislativa, mas nós dependemos agora, e aí Vossa Excelência, quando fala do trauma, fala com muita propriedade, nós precisamos eliminar esse trauma, e esse concurso ele terá esse papel, desde que haja realmente essa preocupação em relação ao parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio. E tão logo esse parecer seja emitido, que imediatamente ele se torne público através dos meios de comunicação, nessa Casa Legislativa, porque isso é fundamental para que nós possamos mudar essa página triste e lamentável que foi construída em Nova Friburgo ao longo da década de 90 e avançarmos aqui para frente num momento diferente. E o vereador Roberto Femerins fez um comentário que eu acho também que seria interessante, até em função aí do assunto que está sendo debatido. Vereador, concede a parte. Por não. Senhor vereador, me permite, em função até da citação do vereador Marcelo Verli, eu gostaria de pedir uma parte também, porque eu queria fazer só uma ressalva. Nas minhas emendas que apresentava o projeto, fazia uma discussão sobre a questão do regime jurídico do concurso. O nosso concurso ele está sob a égide da CLT. O STJ, após a nossa votação, veio confirmar aquela minha emenda, em que há uma inconstitucionalidade no projeto de lei original apresentado, onde se coloca que o concurso será pela égide da CLT. Quero só ressaltar essa decisão do STJ, dizendo que, especificamente para concurso, para administração direta, indireta, fundacional e autárquica, tem que se respeitar o regime jurídico único, que é o estatutário. Também quero só ressaltar também que o governador Sérgio Cabral mandou uma mensagem para a Assembleia Legislativa do Estado, também cogitando da contratação de pessoal para administração direta pelo regime CLT. E foi derrubado pela inconstitucionalidade, tendo em vista que o regime jurídico do Estado do Rio de Janeiro é o estatutário, é o regime jurídico único. Então, nessa cota, queria chamar a atenção, quero dizer que vou votar favorável a esse projeto, mas quero chamar a atenção do Executivo Municipal para que envie a mensagem retificando essa matéria, que pode ser objeto de declaração de inconstitucionalidade desse projeto e aí macular o concurso. Senhor presidente, vereador, com a parte, eu sempre defendi nesta casa aqui que, se fosse feito concurso público, sempre votei contratação temporária na forma que estava sendo feito pelo governo, porque até entendo que deve-se se ingressar no serviço público através de concurso público, porque a Constituição assim determina. E votarei favorável ao projeto. Eu acho até que antes de realizar o concurso, tem que ser feitos esses ajustes para que as pessoas amanhã não concorram, façam o concurso público e amanhã tenham um empecilho em tomar posse. Então, eu vejo com bons olhos o projeto, eu acho que o caminho é esse, é tentar acertar os erros, mesmo como falou aqui o vereador Vanor Cosme, então, se acompanhando o Tribunal de Contas, o edital do concurso, deve se acompanhar de perto realmente, porque qualquer exigência, se cair no Tribunal de Contas, estaremos aqui também para fazer a correção na lei, para que não dê prejuízo de novo às pessoas. Porque eu acho muito triste um cidadão se inscreve no concurso público e amanhã é aprovado, se vê frustrado na hora que eu vou tomar posse, ou então, pior ainda, depois de tomar posse, vê o seu direito, um patrimônio se incorporou a si, que é o concurso público, ele se vê sem nada, despedido. Então, eu vejo com bons olhos, eu acho que deve ser dessa forma, assim, deve acompanhar, e peço que se acompanhe de perto, sim, as exigências do Tribunal de Contas, porque eu acho que é o direito do cidadão, é um futuro cidadão, que as pessoas que estão, eu conheço pessoas que estão se dedicando ao estudo para tentar a aprovação desse concurso. Então, eu acho que o caminho é esse, e pode contar com o meu voto, que estarei presente nesse momento. Vereador, eu gostaria de
enfim, esclarecer a Vossas Excelências, aos 2 vereadores, né, que demonstraram tão bem esse zelo com o trato da coisa pública. Primeiro, dizer aos senhores que a coisa, para terminar certa, ela precisa necessariamente começar certa. E nós começamos certo com relação a essa situação, quando nós elegemos, obviamente, a instituição Euclides da Cunha, né? A Fundação Euclides da Cunha, que é uma empresa, quer dizer, ela presta serviços direto para a Universidade Federal Fluminense ao longo dos anos. É a responsável pela realização dos concursos vestibulares durante todos os anos e nunca teve qualquer tipo de problema. Posso também esclarecer aos senhores, e aí vale o meu testamento, né? Eu fio minha palavra nesse momento, que a prefeita municipal, ela está fazendo exatamente, ela está monitorando pessoalmente. Ela tem sido e comparecido diretamente ao Tribunal de Contas do Estado, acompanhada do excelentíssimo procurador, doutor José Eugênio Miller, e está acompanhando exatamente, passo a passo, a formalização desse edital. E eu posso também esclarecer aos senhores que, se eu ainda estiver nesta casa parlamentar, eu farei questão absoluta de, tão logo tenhamos qualquer tipo de solução deste edital, né? Vocês sabem que o Tribunal de Contas, ele é muito minucioso nas análises, nos detalhamentos, e por isso que às vezes as coisas demoram tanto. Mas nós vamos fazer sim, e vamos fazer certo, e vai dar certo. Eu quero deixar bem claro aos senhores que o Executivo ele tem esse compromisso com os munícipes de Nova Friburgo, no sentido de fazer um concurso público transparente, claro, onde as pessoas tenham as mesmas possibilidades de buscar exatamente esse tipo. E posso dizer aos senhores também que o vereador Verli falou uma coisa interessante. Eu acho que todos nós fechamos o foco numa questão. Quer dizer, a espinha dorsal exatamente desse concurso é basicamente o edital de contas. E nós vamos fazer porque nós sabemos fazer bem, né? Nós tivemos agora um concurso público desta Casa Parlamentar, que foi muito bem realizado, não tivemos nenhum tipo de problema, o Tribunal de Contas está aí, os funcionários já estão trabalhando, o concurso vale por 2 anos, o nosso presidente acabou de convocar já agora algumas pessoas também que já estavam aguardando, e nós faremos, a exemplo da Casa Parlamentar, a exemplo aqui desta Casa do Parlamento, o município vai fazer um concurso transparente e vamos solucionar de vez essa malfadada história de que Friburgo só fazia concursos errados. Muito obrigado, senhor presidente. E são com essas orientações que eu peço aos vereadores que votem favoravelmente a esta corregenda, porque nós estaremos, obviamente, enfim, acertando detalhes, acertando o dial, acertando o foco para a realização. Senhor presidente, voto nominal. Senhores vereadores, após a discussão, em votação, voto nominal requerido pelo vereador Marcelo Verli, projeto 2860/07, de autoria do Executivo Municipal, promove a corrigenda do anexo 2 da Lei Complementar número 027/2007, nas provisões que especifica e extingue empregos públicos criados. Vereador Alexandre Cruz, contra ou a favor? Lembrando, senhores vereadores, regime de urgência, votação única. Vereador Alexandre Cruz, contra ou a favor? A favor, senhor presidente. Vereador Manuel Martins. Favorável, senhor presidente. Vereador Vano Cosmo. A favor, presidente. Vereador Marcelo Verli. A favor. Vereador Grimaldino Narciso. Favorável, senhor presidente. Vereador Denilson Breder. A favor. Vereador João Tula. A favor, senhor presidente. Vereador Namo Nassif. Favorável, senhor presidente. Vereador Roberto Vermelhinho. Favorável. Vereador Mário César. A favor. Projeto aprovado por unanimidade. Segunda discussão dos projetos de lei de autoria do vereador João Tula, 2288/07, fica o Poder Executivo autorizado a implantar o programa de arborização no município de Nova Friburgo. Projeto já lido em primeira votação. Eu pergunto aos senhores vereadores se existe necessidade de uma segunda leitura. Não havendo necessidade, em discussão. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de autoria do vereador Denilson Breder, 2310/07, dispõe sobre a obrigatoriedade do recolhimento dos resíduos fecais de animais conduzidos em espaços públicos. Projeto também já lido em primeira votação. Pergunto aos senhores vereadores se existe necessidade de segunda leitura. Não havendo necessidade, em discussão.
Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado também por unanimidade. Projeto também em segunda discussão, de autoria do vereador Gribaldino Narciso, que dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes ou placas em hospitais, postos de saúde, ambulatórios e funerárias, com a informação da Lei Federal número 6.694, de 12/12/74, a qual, em sua normatização, dá destaque à identificação de seguro obrigatório de danos causados por veículos automotores de vias terrestres, o DPVAT, que pode ser requerida pela própria vítima do acidente e seus beneficiários. Também projeto já lido em primeira votação, não havendo necessidade de uma segunda leitura, em discussão. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado também por unanimidade. Senhores vereadores, chegando ao fim da nossa ordem do dia, não havendo mais nenhum assunto a tratarmos, dou por encerrado os trabalhos desta sessão, desejando a todos uma ótima noite.